caras amigas, caros amigos que nos acompanham pela Web TV Mansão do Caminho, nossos votos de muita paz. Entre as alegrias que nossa casa experiencia, e a noite de hoje temos o prazer de receber a Federação Espírita Espanhola, na pessoa do nosso querido Davi, seu presidente, do nosso Manolo, da Loli e de um grupo de amigos em visita a Salvador e especialmente às atividades espirituais da nossa casa. Desejamos dizer aos nossos queridos irmãos que este intercâmbio fraternal é de muito significado, porquanto podemos intercambiar experiências, atender a necessidades doutrinárias, traçar planos para a divulgação do pensamento espírita, ao mesmo tempo vivenciar o prazer de viver com novos povos, novos no sentido doutrinário do Espiritismo, já que a veneranda Espanha, que pertenceu à casta dos Habsburg, é multimilenária. Desde antes do Império Romano, por ali passaram os primeiros nautas, fenícios e outros povos, apresentando um amálgama de culturas, de doutrinas, de pensamentos filosóficos, sociológicos, culturais e religiosos, que durante um longo período, de 1580 a 1640, a coroa portuguesa esteve sob os cuidados do rei de Espanha, e todas as nações que pertenciam a Portugal passaram a pertencer à coroa espanhola. Até que, por volta de 1640, 60 anos em que a coroa sai de Lisboa a Madrid, a Aranjuez e a outras cidades, os vínculos do país com esse outro país são muito grandes. E nós, brasileiros, temos muita herança moura, desde as invasões bárbaras do Algarve, Portugal, na Espanha, especialmente em algumas terras da Andaluzia, como também da área sempre nobre de Barcelona, e praticamente de todo o país que, à época do passado a que nos referimos, era constituído por 46 províncias feudais, cada uma delas com independência, lutando tenazmente contra a Casa dos Bourbons, a família Capeto da França, até o momento em que, depois da Guerra dos 30 anos entre a França e a Alemanha, os Capetos cedem e tombam através de Luís XVI e Maria Antonieta, guilhotinados a partir de 1790. É, portanto, um prazer imenso ter os nossos queridos irmãos de herança moura, mas também de herança de outros povos e tribos primitivas que passaram pelas terras encantadoras da Espanha, aqui entre nós, como verdadeiros irmãos em nossa fé, falando o idioma da fraternidade, da solidariedade. Para nós, é um grande prazer pedir ao nosso Davi para que nos traga algumas palavras de amistad e uma convocação fraterna para este momento significativo de nossas vidas. Muito obrigado. Eu vou pedir desculpas, vou mesclar os dois idiomas, o espanhol e o português.
Nos é um prazer imenso poder estar aqui hoje, por conta que o querido amigo Divaldo ya viaja por Europa desde hace muchos años, sembrando la doctrina y semeando por doquier donde él vaya. Por lo tanto, la primera vez que estamos aquí y por lo tanto poderles acompañar está muy bien. Traer de España, como ha dicho Divaldo, toda la herencia, todo el pasado. Venimos de Europa. Europa es muy antigua, pasaron todos los pueblos, pasaron las monarquías, pasó Napoleón. También nació Kardec en Europa, en Francia, en el país vecino. Y a partir de ahí el libro de los espíritus. Con la doctrina espírita también de la vecina Francia pasó a España. En España se implantó, estuvieron ahí los pioneros del espiritismo en España y también de Latinoamérica. Siempre gustamos mucho de recordar a Amalia Domingo Soler, a José María Fernández Colavida, a Miguel Vives y Vives. Y ellos fueron también los que trajeron el espiritismo aquí a Sudamérica. Por desgracia, esas herencias del pasado, esas divisiones provocaron una guerra civil en España, pero también unas guerras mundiales en Europa. Y entonces pues, se instaló el materialismo. Y hasta después de esas consecuencias, hasta hace 40 años, es que no se ha podido recomponer un poco el espiritismo, ya no diría en España, sino en Europa entera, ¿no? Por lo tanto, pues, ver Brasil, ver cómo el espiritismo se implantó. Hemos visto ahí la foto de Becerra, muy querido también por nosotros, cómo aquellos pioneros de Brasil trabajaron y su trabajo se instaló y su trabajo perduró y continuó. Es para nosotros un inmenso placer. Estamos intentando, lógicamente, que en España y en Europa también volvamos a esos cimientos, volvamos a esos pioneros y podamos recordar también pues, con los misioneros de esta hora, ¿no? Poder recordar lo que es Cristo, los primeros cristianos y cómo Kardec y el espiritismo nos recuerda aquellos tiempos y nos vuelve a traer otra vez el Evangelio a todos nosotros, que entendemos que es lo que más precisamos y lo que más necesitamos. Por lo tanto, muchísimas gracias, muy obrigado por poder estar aquí hoy. Congratulações por el acento catalão perfeitamente brasileiro. Os nossos amigos residem em Reus, próximo a Barcelona, e é a área da Catalunha, famosa, que luta pela sua independência até hoje, constituindo um dos grandes problemas políticos da Espanha. Mas como aqui estamos com a fraternidade cristã, somos todos irmãos, sob a liderança de um único homem, que é aquele que é o nosso guia e modelo, conforme disseram os Espíritos a Allan Kardec. Bem-vindos todos, estão em sua casa. Na tradição indiana, há um momento muito especial quando o jovem de menos de 15 anos desperta para as realidades psicológicas da vida. Chamado Kim, ele descobriu que a vida deveria ter um sentido. E por esta razão, ele foi perguntar aos religiosos qual era o sentido da vida. E no amálgama de religiões dentro do seu país, e na periferia, em outros países, o Tibete e etc., a resposta era unânime. O sentido da vida tem que ser descoberto por cada um. Cada um de nós tem um objetivo existencial e ninguém está informado de saber qual é, porque faz parte da sua trajetória evolutiva. Mas a resposta, mais ou menos nesta forma,
não atendia às necessidades intelectuais de Kim. E ele resolveu dirigir-se ao mosteiro para ali meditar. E na meditação, ele descobriu que há vários ramos, desde a meditação discursiva até a meditação contemplativa, e procurou entregar-se a ambas, a princípio, imaginar, conceber Deus, conceber o inconcebível e deixar de lutar contra as paixões terrenas. Na contemplativa, apenas vencer-se e contemplar a realidade divina. Mas quando ele completou 18 anos, ele resolveu abandonar o mosteiro budista e saiu a caminhar pelas estradas da vida, como era muito comum. Então, certo dia, ele encontrou à borda de um caminho que levava a precipícios um homem de idade avantajada. Este homem carregava uma cesta especial. A cesta era coberta por uma tampa de vime e havia 2 alças, através das quais ele colocava a cesta às costas. Chamava Sártebros. E ele perguntou: você poderia me dizer o sentido da vida? Você que já viveu muitos anos, que já vergou ao peso das aflições. E Sártebros, que era de temperamento introspectivo, olhou interrogativo para o rapaz e não lhe disse nada. Então, Kim entendeu que aquele homem era a sua resposta. Mas para poder arrancar-lhe algo do íntimo, era necessário conviver, acompanhá-lo. E, a partir daí, tornou-se-lhe o companheiro dedicado de todas as horas. À medida que marchavam, o homem tinha os mesmos hábitos. Antes de deitar, ele tirava o peso das costas, abria, olhava, tinha uma expressão de desalento e fechava a cesta. E Kim achava curioso, porque um dia desejou olhar o que era que tinha dentro daquela cesta pesada. E o homem olhou repreensivelmente e disse: enquanto eu viver, eu não deixarei você olhar a minha cesta. E cobriu-a. Alguns anos depois, o cansaço, a velhice, a doença e a morte arrebataram Sártebros. E Kim, que já o amava, aquele homem sereno, gentil, silencioso, sempre andando, sempre buscando algo que ele próprio não sabia o que era, se encarregou de sepultá-lo. Deu-lhe uma sepultura digna, colocou pedras sobre o seu corpo já sepulto. E agora chegava o grande momento. Ali ao lado estava a cesta. E Kim, com toda a reverência, ergueu a tampa da cesta e olhou deslumbrado, para ter o desencanto que, dentro dela, não havia nada. O homem que carregava o seu destino era um homem que se ignorava a si mesmo. Era uma vida vazia, como diria hoje a psicologia moderna. E não pode haver peso maior do que a vida vazia. A vida sem meta, sem objetivo. Essa vida que não tem um objetivo não é uma vida, é uma vegetação da vida. Porque a verdadeira vida é aquela aureolada pela inteligência, que leva do instinto à razão, da razão à angelitude, da angelitude à integração do Espírito Divino. E a vida vazia é somente a fuga de um lugar para outro que não existe, de aspirações que jamais se concretizarão. Então, o sentido da vida para Kim
era descobrir-se qual o fardo que ia carregar. E percebeu que o único fardo que pode preencher o vazio da nossa cesta sem pesar é o amor. O amor é esse sentimento inato de tudo por tudo, da vida pela natureza, da natureza que ordena a grandeza da vida. E segundo a tradição indiana, foi exatamente neste buscar o objetivo da vida que Krishna, o mais notável ser espiritual da Índia, certo dia, desceu à Terra para poder dizer qual era o sentido da vida. E depois de examinar as populações terrestres, escolheu um jovem, portador de uma beleza física ímpar, chamado Arjuna. Arjuna era um jovem de descendentes nobres, no sentido da hierarquia espiritual. E ele andava procurando aliar a beleza do físico à beleza do emocional. E então Krishna chamou e lhe disse: o sentido da vida é uma grande luta. Quando a divindade nos fez, colocou em nós duas forças poderosas, de onde surgiram duas grandes raças. Uma delas é a raça dos Kurus e a outra é a raça superior. A raça superior governa a criatura humana e os Kurus deveriam submeter-se aos Pandavas, que são os seres mais extraordinários. Nada obstante, porque os Kurus são rebeldes, os Pandavas não têm outra solução senão matar. Porque na realidade orgânica, a vida começa no berço, termina no túmulo. Mas na realidade real, a vida precede ao berço e sucede ao túmulo. O túmulo como berço não são entrada nem saída da vida, são portas pelas quais o psiquismo viaja de um estado para o outro. Mas quando ele desperta os Kurus que estão dentro dele, lutam, atormentam, e os Pandavas que estão também dentro dele, não tem outra alternativa, ou matam ou são mortos. E ele diz: mas são parentes? Sim, são irmãos. Mas como eu poderei matar os meus irmãos? Eu sou Pandava. Sim, mas também tu és Guru. E como Guru, tuas paixões inferiores propiciam-te o prazer da carne. Mas, ao mesmo tempo, na tua verticalidade para Deus, os Pandavas pensam na vida depois da morte, na verdadeira plenitude. Ele disse: mas não estou a entender nada. Quem são os Pandavas? São as virtudes. E os Kurus são os vícios. Os vícios são mais numerosos do que as virtudes, porque cada vício é acompanhado de outros subvícios, até ao aniquilamento da criatura humana. A verdadeira sabedoria é estabelecer o reino de Deus num coração Pandava, um coração afável, um coração que supera, mas tem que matar. Mas então ele não é bom. Sim, ele é bom, porque matar, nesse caso, não é destruir, matar a tendência e transformar o espírito Kuru em um Pandava. Porque o instinto, o primitivismo, evolui. E à medida que ele evolui, ele se transforma. À medida que a alma
abraça o ideal, ela se amolda ao ideal. E chega um momento em que não se sabe o que predomina, se é o ideal no indivíduo ou se é o indivíduo no ideal. Há uma perfeita identificação, uma fusão de sentimentos. E então esta é a busca da verdadeira felicidade. E Krishna cantou então essa obra magnífica que tem mais de 7.000 anos antes de Cristo. Portanto, 9.000 anos aproximadamente. A luta do bem e a luta do mal. O que é o bem? Perguntou Allan Kardec aos espíritos. E eles responderam: é tudo aquilo conforme a lei de Deus. E o mal? É tudo aquilo que se opõe a isso. Qual é o sentido da vida? Obedecer às leis de Deus. Mas como as leis de Deus estão sintetizadas apenas em uma lei, que Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, na parte 3ª, chama lei natural, a lei da vida, a lei do amor, é necessário examinar a lei de amor em nossas existências, em nossos sentimentos, e nós vamos ver que a lei de amor não é apenas um sentimento. Afeiçoar-me, eu me afeiçoo e passo a possuir o afeiçoado, porque ele é meu. Não, ninguém é de ninguém, nada é de ninguém. Por isso que o fardo é um cesto vazio, porque as virtudes não têm peso, elas não geram aquela anarquia da perturbação. Daí é vazia a cesta, carregando as suas próprias virtudes. E o nosso objetivo é exatamente pegar a tendência do ódio e converter numa manifestação de edificação. Se eu odeio a algo, eu tenho um problema de natureza espiritual, porque o corpo não odeia, o corpo é a máquina, mas o comandante é o espírito. O ódio vem de mim, espírito que sou, na máquina em que estou. Na máquina em que estou, eu imprimo os meus impulsos. Então, cabe ao espírito que sou, que tem o sentimento negativo, no caso do ódio, qual a causa? E então, um jovem indiano também morava em um palácio esplendoroso. A sua vida era a de prazer de todos os instantes. Seus pais tiveram a preocupação de não permitir que ele visse o sofrimento, que ele vivesse apenas na alegria. E o seu império era cercado por muros muito altos, que impediam a propriedade de ter contato com lá fora, além das fronteiras. Ele chamava Siddhartha Gautama. E Siddhartha Gautama cresceu. Aos 15 anos casou-se, tornou-se pai. E as alegrias inefáveis estavam na casa palaciana. Mas tudo cansa. E em breve lhe veio um grande inimigo da criatura humana, o tédio. Esse tédio que nada nos interessa, nada tem sentido. E ele então chamou um escravo que era muito seu amigo e perguntou: o que é que existe além daquelas muralhas? E então o servo disse: a vida, Senhor. Como é que eu posso conhecer a vida? Indo lá para ver as criaturas humanas, os gurus. Mas como eu poderei ir cavalgando um animal que tem as características de uma ave que também plana acima no ar? É o cavalo Kantak, um cavalo mágico,
Ele disse, então eu quero conhecer o outro lado. E o servo foi à estrebaria e trouxe o cavalo Pandava. Aquele animal de beleza invulgar, um ginete branco. O jovem Siddhartha montou e o servo ultrapassou a fronteira. O rio Ganges passava perto, o rio dos milagres e da vida. O símbolo da existência é um rio. A nossa existência é um rio que leva as águas ao oceano. Por mais que se atrase, por mais obstáculos, a função do rio é atingir o mar. E então, quando ele atravessou, ele viu que era um mundo diferente. À margem do rio, as choças, as casas feitas de dejetos de vaca, o terrível odor de apodrecimento. E à porta de uma casa, ele viu um ancião que estava assinalado pela melancolia. Ele perguntou, mas que tem ele? E o discípulo disse, Senhor, a velhice. Tudo aquilo que vive, envelhece. É uma fatalidade Pandava. E ele notou que a velhice não era uma coisa boa. O homem estava melancólico, carregava o peso dos anos sobre os ombros. Estava triste. E ele ficou triste. Ele que era jovem, que era belo, que era rico, que tinha tudo. Mas continuaram a andar e perceberam que à margem do rio havia várias fogueiras e numa delas havia um grupo que cantava uma música triste, uma melodia de lágrimas. E ele perguntou, mas o que é isto? E o servo disse, é a morte, Senhor. A morte das ilusões. Chega um momento em que o corpo, que é uma ilusão, desagrega-se. A este fenômeno nós chamamos a morte. Todos. Ninguém se exime deste fenômeno. Ele, então, ficou meditando, ainda mais triste, e foi adiante. Foi adiante e encontrou as doenças, as feridas, uma epidemia que dizimava uma das ruas, as pústulas. E ele perguntou, mas o que é isto? É a decomposição. Tudo que vive, movimenta-se. Todo movimento, quando cessa, perde o sentido da vida. Quando é que se está vivo? Quando se move. Aí podemos lembrar da frase de Galileu, quando disse que a Terra se movia por si mesma e o Sol também. A célebre frase "Iper se move", e dominou a Inquisição espanhola. Dessa forma, ele demorou-se e a vida lhe perdeu o encanto. Já havia o tédio, agora a melancolia. Ele voltou para o palácio e perguntou ao seu escravo ou servo, mas o que é o sentido da vida? Vencer o sofrimento. Toda vida tem sofrimento, porque sofrimento é desgaste. Até os metais oxidam-se, as pedras congelam-se, modificam-se, estruturam-se em estacas férreas, as árvores petrificam-se, e a própria pedra o vento rói e destrói. E então ele começou a pensar, que devo fazer? Vencer o sofrimento para ser feliz. Então, Siddhartha Gautama perguntou onde poderia encontrar uma solução para o sofrimento. No mosteiro, na meditação. Notem que chegamos à psicologia junguiana.
autodescobrimento, a viagem para dentro, autoiluminação, para vencer a treva da ignorância. Então ele foi procurar isso no monastério. E ficou no monastério 12 anos. Não conseguiu entrar-se, porque toda vez que na condição de Pandava raciocinava, o pensamento mostrava o guru: você vai morrer, vai desaparecer o corpo. E vinha o sofrimento. O que fez ele? Abandonou com mais 3 monges aquele eremitério e saíram a caminhar. Em toda a história da autobusca, se tem que caminhar. Ela não chega de presente, se tem que ir buscar. E ele saiu a caminhar. E notou uma coisa curiosa. Ele sabia que um dos curos é a luxúria, a sensualidade. E certo dia, ele mandou 2 auxiliares realizarem qualquer uma coisa. Um era jovem, o outro era idoso. Os 2 partiram. E quando chegaram a um córrego, havia uma jovem mulher muito bonita. Ela usava apenas a saia. Era comum na aldeia. E o buço chamava a atenção. Então ela tentava entrar no rio, no córrego, e recuava. Então o monge mais jovem perguntou: o que é que você pretende? Ele disse: passar. Mas eu tenho medo da água. O jovem sorriu, carregou-a, colocou-a no ombro e atravessou. O monge mais velho teve um choque e olhou de maneira repreensiva, mas o rapaz não se incomodou. Quando chegaram perto do Ashram, a casa em que estava Siddhartha, o monge mais velho disse: eu quero lhe dizer que vou denunciá-lo ao mestre. Porque, como você sabe, o contato com a mulher é um contato guru, é uma inferioridade. Então eu vou dizer que você segurou uma mulher. Então o jovem deu-lhe uma resposta: é verdade. Mas eu segurei a mulher lá, no córrego, e você vem carregando a mulher na cabeça até agora. Ele foi tomado de surpresa. E então, Gautama, depois de ver que o pensamento é que era o responsável pelo ser guru, ou ser Pandava, estabeleceu as 4 nobres verdades. Tudo na vida é sofrimento. É a primeira nobre verdade do budismo. Segundo, se há um sofrimento, tem que ter uma causa. Se a causa não é de hoje, é de ontem. A segunda nobre verdade, a reencarnação. A terceira nobre verdade, se a causa é de hoje ou de ontem, pouco importa. Mas há de se encontrar a solução para o sofrimento. Terceira nobre verdade. E a 4ª nobre verdade, os métodos para poder libertar-se do sofrimento. Aí Siddhartha Gautama continuou andando. E no mês de agosto, em uma noite lunar especial, no sul da Índia, na Praça da Gazela, diante de uma multidão, levantou-se aquele homem ainda jovem, não tinha 40 anos, e disse: eu vos trago a liberdade. Eu vos trago a razão da vida, a maneira de sobreviver. E citou as 4 verdades. Tudo na vida é sofrimento.
Mas se há um amor, esse amor não gera sofrimento, porque todo amor dá uma compensação pelo ato de amar. Eu amo alguém que não é simpático, que não gosta de mim. E é claro, qual é a recompensa? A ingratidão, a estupidez. Mas o amor me diz que se eu trabalhar para olhar da pessoa alguém que é uma necessidade, não é que tem uma necessidade, eu me sinto compensado, porque dele eu não quero nada, dele, indivíduo, masculino, feminino, objeto, pessoa ou coisa. Então é esse sentimento de amor, fazer a outrem o que deseja sempre que outrem lhe faça. Então, aproximadamente 900 anos depois, nasce Jesus. E nasce numa manjedoura. É uma gruta calcária, em Belém de Judá, a 7 quilômetros de Jerusalém, cidade chamada divina, profética, porque ali a imortalidade cantou na boca dos profetas, dos sikhs, na expressão indiana. E graças a isto, a esta canção, a terra Jerusalém, Jerusalém, era considerada a terra de Deus. Mas de um Deus único, aquele Deus sem face, aquele Deus que está na pedra, aquele Deus que está em a natureza, mas aquele Deus que que somos. Cada um de nós é um Deus, com D minúsculo, porque cada um de nós pode fazer tudo que Jesus fez como Filho de Deus. Ele próprio o declarou. Então vem Jesus e não traz nada, nasce numa estrebaria. Por que estrebaria? Porque nas noites invernosas, até hoje, os pastores levam os animais domésticos para aquelas grutas. É uma região de grutas, como existem muitas, em muitos lugares, transformadas até em residência. E esse homem, que não tem nada, diz, eu sou a luz do mundo. Porque a missão Pandava é transformar-se numa chama, que os esoteristas, os teosofistas, denominam como a chama divina. Os rosacrucianistas, todos eles sublimam a perfeição numa chama, numa labareda. Como no infinito, todas as religiões se encontram, mudando de palavras e de caminhos. Mas o fim é o mesmo. O objetivo, a etapa final, é perfeição. É o estado luminoso. Quando perguntaram a Jung, o que é que você faz de sua sombra? Torno-a dourada. Isto é, eu faço que o meu defeito se transforme numa virtude. Eu tenho o hábito de mentir, sombra, defeito, mau caráter. Mas aí eu passo a ser verdadeiro. Eu adorno a minha sombra de uma aura de ouro. Eu a torno dourada. Todos nós aqui temos a sombra dourada. Quanta coisa nós já melhoramos. Quantas necessidades falsas nós substituímos por necessidades reais. Esse ego, a aparência, o guru, dominador, como nós cedemos àquele a quem amamos. Uma vez me perguntaram, você é capaz de suportar a pressão dos perseguidores do Espiritismo? Eu digo, sou. Porque a minha certeza, a minha fé na imortalidade da alma é tão grande que em 1965, no período de Fidel Castro, em Cuba, quando ele mandava ao paredão os frades,
os religiosos, porque ele adotou o comunismo marxista e mandava matar. Eu, então, tinha tanta paixão pelo Espiritismo. Em 65, eu estava com 38 anos. Que então, um dia, orando, eu disse, meu Deus, eu gostaria de ser mártir do Espiritismo. Eu vou viajar a Cuba e vou pregar no meio da rua. Serei preso e irei ao paredão. E me vesti dessa ideia, quase que uma fascinação. Dar a vida a uma doutrina nova e resplendente, como é a doutrina cristã, na visão espírita. E depois de um mês, mais ou menos, a benfeitora Joana de Anjos perguntou, por que você está com essa ideia tão fixa? Ela está quase obsessiva. Muito cuidado. Eu disse, minha irmã, eu gostaria de ser mártir. Vejam como a ignorância é bonita. Eu era ignorante. E então ela disse assim, e você quer dar a vida? Eu disse, quero. Então, eu vou pedir ao Pai Francisco de Assis, para ele interrogar a Jesus, se ele, Jesus, aceita a sua vida. E depois eu lhe digo, que alegria! Eu quase não me alimentava de alegria. Vivia cantando de alegria, mas não chegava a resposta. E eu fui murchando. Mais ou menos um mês depois, ela me apareceu sorrindo e me disse, meu filho, Pai Francisco me deu a boa nova. Jesus aceita o seu holocausto. Já me preparei para falar castelhano e poder morrer. Aí Joana fez uma pausa e disse, só que você quer morrer fuzilado, não é? Sim, senhora. Ele disse, não, isso é muito rápido. Ele vai lhe dar uma vida bem longa e você vai sofrer até não aguentar mais. Aí você morre. Ai, que arrependimento eu tenho de ter pedido isso há 30 anos. Porque o sofrimento é a transformação do Kuru no Pandava, vencer as minhas más inclinações. E cada dia a gente vai descobrindo outras que estão mascaradas. Ela sorriu muito, porque viu minha decepção. Ela disse, você não quer dar a sua vida a coisa nenhuma, meu filho. Seu ego quer exibição. Você quer morrer fuzilado, para quem predica assim, Divaldo Franco, mártir do cristianismo. Você vai ser um mártir que ninguém vai dar importância, calado, e não pode apresentar nenhuma vantagem Pandava. Quando lhe perguntarem, você vir algo, compare com você e faça a viagem. Aí eu percebi que a vida tem 5 sofrimentos. A gente queria uma coisa que não pode ser. É um sofrimento. Então, vem Jesus e manda os imortais dizerem, todo sofrimento cessa. Porque Buda, naquela noite, Siddhartha Gautama se inspirou. Ele estava embaixo de uma árvore búdica, uma mangueira. E a mangueira é uma árvore sagrada para o budismo. E ali, de repente, ele se iluminou, entrou no que Jung, aqui deve ter muitos psicólogos, chamam o estado luminoso da consciência. Numen, luz. Portanto, a labareda, ela precisa estar iluminada por dentro. Está bem por dentro. Está Pandava por dentro. A partir, portanto, daquele momento, a alegria de que o sofrimento não é uma desgraça, é um fenômeno biológico, orgânico. Está vivo, sofre, porque o organismo tem limite. E tudo que tem limite produz dor, porque o ego nosso quer sempre ir além do limite.
E toda tentativa para ir além do limite, a pessoa escorrega no estado cru, no vício, numa dependência. Mais tarde, veio Allan Kardec. Notem que eu citei várias crenças religiosas. Veio Allan Kardec e estabelece que a verdadeira lei do universo é a caridade. E escreve, em o Evangelho segundo o Espiritismo, páginas de uma beleza poética, ética, verdadeira, incomparáveis essas páginas. Eu sou a caridade. Acabo de fazer o meu giro, e quantas almas eu vi, mães que erguiam filhos, o peito magro, não tem mais leite para dar. E elas diziam, que será de meu filho? Acalmai-vos, porque almas caridosas estão reunidas para poder atender a vossa fome, a vossa necessidade. Acabo de passar num grupo de mulheres que costuram, porque o inverno vai ser rigoroso. E enquanto costuram, um homem lê o Evangelho para elas. E na leitura do Evangelho dá-lhes forças a todas. E todas se comprazem em tornar o inverno menos rigoroso que virá para Paris. Eu sou a caridade. Quem é que não se deslumbrou ainda com essas páginas que estão no Evangelho segundo o Espiritismo, firmadas por uma jovem chamada Caritas, caridade. Caritas, mártir cristã do primeiro século de cristianismo. Então, a caridade a que se refere Allan Kardec é transformar as tendências negativas em tendências luminosas. Essas manchas de luz, clareando a nossa escuridão, tornam-nos luminosos, autoconscientes. Um dia perguntaram ao Chico Xavier, como é que você se sente, Chico? Sempre bem. Mas por quê? Porque apesar de ser como sou, muito criticado, muito combatido, ter muita gente se tornou inimiga, Jesus me aceita como eu sou. E Ele me quer na sua fileira exatamente como eu sou. E me dá os recursos para ser o que sou. Este homem extraordinário, eu vi. Ninguém mostrou, eu vi. A roupa umedecer de perfume. Pegar de uma xícara de café e a xícara suar. O suor. Eu vi a enfermeira alemã Sheila, uma jovem de 16 anos, loura, o cabelo descido, num quarto escuro onde éramos 5 homens, tudo trancado. Ela me fazia uma aplicação de radioatividade na garganta, quando eu estava com uma problemática de voz, em 1954. E falar para mim sorrindo, que não entendia nada me falar alemão. Ela sorrindo me dizia assim, vá doler muito. E quando ela me fez a aplicação, eu não dei um grito, eu dei um berro, que abalou o quarteirão. E saí dali com a voz ótima. Nunca mais tive nada. E ainda me deu, porque eu digo, eu estou delirando. Sheila, eu estou delirando, isso é uma fantasia da minha mente. Não é possível. Você me dá algo para eu guardar? Ela disse, o que é que você quer? Um pedaço do seu vestido. Ela estava vestida de enfermeira. Ela então pegou a aba da enfermeira e deu. Eu então rasguei e tenho até hoje dentro de um vidro. Em nosso Museu de Ciências, nós temos um pedaço da roupa dela. E ela sabia que eu gostava muito de uma flor que eu não sabia o nome. Era o Edelweiss. Ela disse assim, até logo, Divaldo, e começaram a cair amores perfeitos dobrados. Eu tinha coleções aqui em Salvador. Ela disse, não são os da Bahia, não. Esses aqui são de Mont Blanc, na Suíça. E me deu Edelweiss.
Eu tirei o lenço rápido, abri e caía, chovia. Eu estava, portanto, talvez em delírio, mas as flores estão murchas até hoje, guardadas daquele dia inesquecível. E o mais importante, a minha problemática de voz desapareceu completamente. E mais ainda, ela passou a visitar nossa casa, tornou-se nossa amiga, a ajudar-nos, a socorrer-nos. Na hora dos passes, quando encerramos aqui, ela é a nossa madrinha e tem uma equipe de espíritos da alta equipe de materialização que vem para fluidificar-nos, para transformar os nossos momentos gurus em estados pandavas, de alegria, de paz. Então, Allan Kardec fala da caridade. Mas o que é a caridade? É o amor em ação. É exatamente o amor da sua qualidade mais profunda. Fazer sem sentir a presunção de estar fazendo. Sem saber a direita do que faz a esquerda. E eu costumo dizer aos meus irmãos médiuns, quando nós damos um passe, nós nos damos, a energia é nossa, física. Quando o Chico Xavier me aplicava os passes, chovia aquele vapor suave de perfumes variados. E como ele era muito gentil, a primeira vez que eu notei, nós caminhávamos do centro espírita à casa do seu irmão André, pela madrugada, uma madrugada muito fria. E, de repente, eu senti um perfume de violetas. E disse, ai, Chico, braço dado, que perfume. Ele disse, é, meu filho, é inverno aqui em Pedro Leopoldo. Mais adiante, eu senti um perfume de rosas. E não aguentei. Eu sou baiano, eu digo, Chico, olhe, sinta. Mas quando eu me voltei, eu senti que saía dele, de dentro do paletó. Eu disse, ué, está saindo de você. Ele disse, não, Divaldo, se fosse de mim, o que sairia era Detefon. A simplicidade. E então ele abotoou o paletó. E foi nessa noite que eu vi, quando ele pegou a xícara começou a vazar perfume. E cada pessoa na sala, com lâmpada spotlight, acesa, cada um pegava na asa da xícara, estava úmida, com perfume especial. Eis aí o amor. E, no entanto, como ele foi perseguido. Como ele foi maltratado. Mas como respondeu ao mal com o bem, a caridade. Ele estava muito mal, muito frágil. E os amigos disseram, não vá hoje, Chico. Ele ia quase carregado. Demorava entre meia hora e 1 hora para atravessar a sala com 2 amigos ao lado. Ele então disse, mas como não ir? Aqueles cujos filhos morreram necessitam de uma palavra de consolo. Aqueles que não entendem da vida nem da morte necessitam. E Deus me deu a possibilidade de trazer-lhes os mortos queridos para que eles tenham vida. E até a véspera da morte, ele psicografou. Sem forças de segurar o lápis. A última psicografia do Chico foi filmada pelo Fantástico. E a repórter, acho que é Mariana, uma morena, muito inteligente essa moça, ela disse, olha, está saindo do papel, porque era um poema de Maria Dolores. Lindo. Daí a caridade, que o Espírito nos recomenda, é tudo isto que eu falei, sintetizado na grande mensagem que Allan Kardec nos deixou em nome dos Espíritos. Fora da caridade não há salvação. Não falar mal do próximo, que é guru. Não devolver mal por mal, que é guru. Desculpar, porque o outro é ignorante.
Quem faz o mal ignora o bem, então ele é ignorante. E ao ignorante não deveríamos levar a pedrada, mas sim o alfabeto. E no caso, o alfabeto divino. Eis porque, ao receber a visita dos nossos irmãos espanhóis, desejo que as suas mãos se floresçam de bênçãos, numa Europa em decadência, ou melhor, uma Eurásia em decadência, como todo mundo atual será transformado em escombros sobre os quais será erguida a era nova da fraternidade, da solidariedade, do amor, da doutrina Pandava de Buda, da doutrina do amor de Jesus Cristo e da nossa amada doutrina espírita da fraternidade, da caridade, sem a qual não há salvação. Vamos preparar-nos para nossos passos. Pedimos aos companheiros da atividade passista para que tomem os seus lugares. Jesus, amigo, tu disseste, eu sou o caminho para a verdade, para a vida. Convidaste-nos à hora terceira, a última, a trabalhar na tua vinha. Esperamos que nos ofereças o mesmo salário daqueles da primeira hora. Mas, para tanto, é necessário laborar, servir, trabalhar, transformarmos-nos para melhores. Permite que os companheiros de mediunidade possam transformar as energias gurus em energias pandavas, sob as bênçãos sublimes do Altíssimo, a fim de que possamos sair daqui novos, renovados, entusiasmados, com o sentido da vida, com a nossa cesta de sátermos cheia de luz, para que nossa estrada não haja sombra. Abençoa os médiuns, em geral, aqueles que dialogam com os imortais. Abençoa-nos a nós, a cada um de nós, aos nossos afetos e familiares, àqueles que não gostam de nós, aos suicidas, os irmãos que enlouqueceram de dor e não tiveram paciência de esperar, àqueles que se comprazem no mal e estabelecem ondas, diretrizes, organizações de destruição e de prejuízo. Também te pedimos, em favor da nossa casa, das tuas casas, que no mundo operam segundo o Evangelho. Permite que as tuas energias santificadas
Abençoe nossa linfa, com possibilidade de curar nossas mazelas. Ajuda-nos, com teu amor inefável, a ter paz, paz interior, paz familiar, paz na terra. Neste momento tão grave, nós te pedimos bênçãos para a sociedade terrestre e para o mundo novo que começa no meio de tantas lutas. Agradecemos a noite de bênçãos e em teu nome, em nome de Deus, da Mãe Santíssima e dos Espíritos bons, encerramos a nossa reunião, formulando votos de harmonia para todos nós. Está encerrada a nossa sessão.